Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 178º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 23, livro do profeta Isaías, capítulos 17 a 19 e o livro 3 de João. Todos preparados? Então vamos lá. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você pega o nosso kit, um lembrete muito rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, através da leitura da Bíblia, nossos estudos, ouvir nossos devocionais. A Bíblia está cheia de promessas, mas elas só serão concretizadas se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar o seu conhecimento, a sua fé, a sua esperança. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a nossa família, os nossos amigos, parentes queridos a estudarem a Bíblia, pois a Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento da cura e a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Então, agora, todos comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, revele a compreensão. Me dê a compreensão de sua palavra na autoridade de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse:
Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Auita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 23, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Pelo menos 73 dos salmos no livro de Salomão são atribuídos a Davi, mas seu último é encontrado aqui em 2 de Samuel, capítulo 23. A expressão "as últimas palavras de Davi" significa suas últimas palavras escritas inspiradas pelo Senhor. O salmo pode ter sido escrito nos seus últimos dias de vida. Uma vez que o tema do salmo é liderança piedosa, ele pode tê-lo escrito especialmente para Salomão, mas o texto tem muito a dizer a todo o povo de Deus hoje. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Deus fortalece aqueles a quem Ele chama, e Ele ungiu Davi com o seu Espírito. 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 12 a 13. É por isso que tantos homens talentosos vieram até Davi e se juntaram ao seu grupo quando ele estava no deserto. Para ser um líder eficaz e capaz de recrutar e treinar outros líderes, é preciso mais do que talento e treinamento. Jesus fez seus discípulos se lembrarem de uma verdade: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, versículo 5. Os líderes religiosos que seguem os princípios daquilo que o mundo chama de sucesso raramente realizam alguma coisa permanente que glorifica a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 de João, capítulo 2, versículo 17.
Ser educado por pessoas competentes é bom, mas ser chamado, treinado e levantado pelo Senhor é muito mais importante. Compreendendo o versículo 3, sem justiça e o temor de Deus, o líder se transforma em ditador e maltrata o povo de Deus, conduzindo-o como se fossem bois e não ovelhas. Davi foi um governante que serviu e foi um servo que governou e tinha o bem-estar de seu povo em seu coração. Conforme capítulo 24, versículo 17. Podemos ser encorajados hoje a ver que até os especialistas seculares no mundo empresarial estão comparando líderes eficazes a pastores que se importam com as ovelhas. Os princípios e o povo de Deus estão em ação entre todas as pessoas em todos os tempos. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Os líderes carnais produzem espinhos que irritam as pessoas e tornam o progresso muito difícil. Com a ajuda de Deus, os que estão na liderança devem promover uma atmosfera criativa, de modo que seus colaboradores possam crescer e produzir frutos. O ministério envolve sol e chuva, dias claros e dias nublados, mas o ministério de um líder temente a Deus produzirá chuva suave que traz vida e não tempestade que destrói. Que delícia é seguir um líder espiritual que traz à tona o que há de melhor em nós e nos ajuda a produzir frutos para a glória de Deus. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Tudo o que Deus colocou nas mãos de Davi, ele usou para honrar o Senhor e ajudar seu povo. A tiradeira, espada, harpa, cetro e até mesmo um simples copo de água. Quando Davi examinou o copo, ele não viu a água, mas viu o sangue dos 3 homens que arriscaram a vida por ele. Beber aquela água seria como humilhar seus homens e desvalorizar o ato corajoso dos 3 heróis, expressando que a vida deles realmente não era importante para ele. Ao derramar a água como uma oferta de bebidas ao Senhor, Davi transformou aquela caverna em um templo. A oferta de bebidas era um ato de dedicação que simbolizava a vida de uma pessoa derramada no serviço do Senhor. Os 3 homens haviam se entregado como sacrifício ao Senhor para servir a Davi. Romanos 12, versículo 1. Assim, Davi acrescentou sua oferta a deles para lhes mostrar que ele era um com eles em sua devoção ao Senhor. Todo líder precisa seguir o exemplo de Davi e deixar que seus seguidores saibam quando ele os aprecia e valoriza os sacrifícios que eles fazem. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 23, com o versículo 27. Jesus entregou-se como um sacrifício por nós e também como uma oferta de bebidas. Conforme Salmos 22, versículo 14 e Isaías 53, versículo 12. Paulo usou a imagem da oferta de bebidas para descrever sua dedicação ao Senhor. Filipenses 2, versículo 17 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Derramar uma oferta de bebidas, assim como ajudar os outros, podem parecer um gesto pequeno, contudo, fazer coisas pequenas porque amamos a Cristo é a atitude que a transforma em grandes realizações. De acordo com Jesus, toda vez que demonstramos amor e bondade aos outros e preocupamos satisfazer suas necessidades, nós lhe damos um copo de água fria. Conforme Mateus 25, versículos 34 a 40. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulos 17 a 19. Profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos.
Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Vão mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita, porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos.
As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto dele secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio. E os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. O Egito e a Assíria voltarão para o Senhor. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 17. Damasco, Assíria e Israel, Efraim, o reino do norte, eram aliados em sua oposição à Assíria e Judá, conforme capítulo 7, versículos 1 e 2. Foi por isso que o profeta falou para as duas em uma única mensagem. A ênfase desta sessão está no Deus de Israel. Ele é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso que controla os exércitos do céu e da terra, conforme versículo 3. Ele é o Senhor, o Deus de Israel, conforme versículo 6, que chamou e abençoou o povo escolhido e o advertiu sobre os seus pecados. Ele é aquele que nos fez o Santo de Israel. Versículo 7. Ele é o Deus de nossa salvação e nossa rocha. Versículo 10.
Que insensatez da parte dos israelitas confiar em reles, ídolos feitos por homens, em vez de confiar no Deus vivo, conforme versículo 8 e 1 de Reis, capítulo 12, versículos 25 a 33. Mas, como Israel dos tempos antigos, as pessoas hoje confiam nos deuses que elas mesmas criam, em vez de se entregarem ao Deus que as criou. Entre eles estão os falsos deuses do prazer, da riqueza, do poder militar, das conquistas científicas e até da experiência religiosa. Exposição bíblica dos versículos 1 a 2. Isaías advertiu Damasco, a capital de Arã, a Síria, dizendo que a cidade seria tomada pelo inimigo. Isso ocorreu quando os assírios conquistaram Arã em 732 a.C. Seguindo seu costume, os assírios deportaram muito do povo local, o que deixou a terra e as cidades desertas. Exposição bíblica dos versículos 3 a 13. O profeta usou várias imagens para descrever a queda de Israel, a destruição das cidades fortalecidas. Versículo 3. O pôr do sol, a glória de Jacó se definhará, conforme versículo 4.a, 1 de Samuel, capítulo 4, versículos 19 e 22. E a destruição de um corpo enfermo. Isaías 17, versículo 4b. A escassez de uma pequena colheita, versículo 5 e 6. Um jardim se deteriorando até se transformar em um deserto, versículos 9 a 11. Uma inundação, versículos 12 e 13.a. A palha e galho sendo carregados pelo vento em uma tempestade, versículo 13.b. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Quando veio o juízo, o povo de Israel percebeu que seus ídolos não poderiam salvá-lo. Assim, voltou-se para o Senhor em busca de socorro, mas era tarde demais. Conforme Provérbios 1, versículos 20 a 33. A nação estava doente por causa do pecado e não havia mais remédio. Uma vez que o vento começou a soprar e as águas começaram a subir, a nação ficou sem esperança. Em 722 a.C., a Síria conquistou e o reino de Israel deixou de existir. Compreendendo o capítulo 18, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O texto original traz Cush, uma terra que abrange a área hoje ocupada pela Etiópia, pelo Sudão e pela Somália, na África. Isaías chamou-a de terra do zumbido de insetos, versículo 1. Não só por causa das pragas que infestavam a terra, como também devido à frenética atividade diplomática em curso enquanto a nação buscava alianças para protegê-la da Assíria. O escritor retrata os emissários navegando em seus barcos, ágeis de papiro, em direção às nações africanas para obter ajuda. Contudo, Deus ordena que voltem para casa, conforme versículo 2, porque Ele mesmo cuidaria da Assíria sem a ajuda de qualquer exército. Compreendendo o versículo 4, em contraste com a frenética atividade humana na terra, está a paciência calma de Deus no céu, conforme este versículo, enquanto espera o momento certo para fazer a colheita do juízo. A Assíria é retratada como uma vinha que está amadurecendo e que nunca sobreviverá, porque Deus irá derrubá-la, conforme versículo 5. Compreendendo o versículo 7, em vez de correrem de um lado para o outro com planos diplomáticos, os etíopes irão a Jerusalém com presentes para o Senhor e para o rei de Judá, conforme capítulo 17, 2 de Crônicas, capítulo 32, versículos 20 a 23. Quando o reino messiânico for estabelecido, as nações gentílicas irão para o monte Sião, a fim de adorar ao Senhor e trazer-lhe ofertas, conforme Isaías 60, versículos 1 a 7. Compreendendo o capítulo 19, faça um comentário do capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 6. Nesta profecia extraordinária, Isaías declara que os três inimigos, Egito, Israel e Assíria, atual Iraque, um dia irão se unir para adorar ao Senhor e participar de sua bênção. Exposição bíblica dos versículos 1 a 15 do capítulo 19. Deus julgará o Egito. Esta profecia provavelmente se cumpriu em 670 a.C., quando o país dos faraós foi conquistado por
Esaradom, rei da Assíria. A conquista provou que os diversos deuses do Egito não tinham poder para ajudar seu povo, conforme versículo 1, e que os médiuns e adivinhos reais não puderam dar bons conselhos, conforme versículo 3. Nos dias de Moisés, o Senhor triunfara sobre as divindades do Egito, conforme Êxodo 12, versículo 12, Números 33, versículo 4, e tripudiara sobre a sabedoria dos líderes daquela poderosa nação, e triunfaria novamente. Compreendendo o versículo 1, em nossa era de comunicação instantânea e de transporte rápido, quando em questão de minutos, nações podem chegar à beira de uma guerra, nós nos esquecemos de que Deus ainda é soberano e pode fazer o que quiser no que diz respeito às questões humanas. O Senhor destruiu tudo aquilo em que os egípcios confiavam, sua unidade política, sua economia, a região e a propalada sabedoria, e os transformou em um alvo fácil para os assírios. Quando o noticiário internacional for assustador e você se perguntar onde está Deus, leia o Salmo 2 e Atos 4, versículos 23 a 32, e obtenha esperança. Exposição bíblica dos versículos 16 a 25. Deus salvará o Egito. A expressão naquele dia é usada 6 vezes nesta passagem e se refere aos últimos dias, quando Jesus Cristo estabelecerá seu reino messiânico na terra. Acontecerão algumas mudanças notáveis. O Egito terá medo de Israel, conforme versículos 16 e 17, e se converterá à adoração do Deus verdadeiro, conforme versículos 18 a 22. Os egípcios irão confiar em Deus, não em seus ídolos, e orar a Ele em momentos de necessidade. Esta é uma promessa de que os incrédulos no Egito um dia irão se voltar para o Senhor e serão salvos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 19, com a exposição bíblica dos versículos 22 a 25. Estas mudanças espirituais serão a causa de uma grande mudança política. Israel, o Egito e a Assíria, que fica na região hoje ocupada pelo Iraque, irão colaborar e desfrutar da bênção do Senhor. Eles não só receberão a bênção de Deus, mas serão uma bênção para as outras nações, conforme versículo 23 a 25. Mais uma vez, Isaías usa seu tema da estrada para enfatizar a união dessas 3 nações, conforme capítulo 11, versículo 16. Que dia maravilhoso será quando a paz vier para o Oriente Médio, porque as nações irão se curvar diante do Rei dos Reis. Devemos continuar a orar. Amém, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Vamos para a leitura no livro 3ª de João. Terceira carta de João. Prefácio e saudação. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. O bom exemplo de Gaio. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Diótrefes e Demétrio. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus.
Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Saudações finais. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Amém. Compreendendo o livro 3 de João, versículo 1. Esta carta é endereçada a Gaio, um dos líderes da congregação. Obviamente, o apóstolo João amava muito esse homem. Ele o chamou de amado em seu cumprimento e no versículo 5. O versículo 4 sugere que Gaio pode ter sido um dos convertidos de João. Sem dúvida, aqueles que levam a fé em Cristo são especialmente preciosos para nós. Exposição bíblica dos versículos 2 a 3. A saudação de João pode ser uma sugestão de que o querido amigo não estava bem e de que o apóstolo estava orando pela restauração da saúde dele. Basicamente, o autor escreveu: oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Se for o acaso, então é evidência de que uma pessoa pode estar espiritualmente saudável e fisicamente doente. Isso deveria ser uma boa notícia para os santos que sofrem com doenças e outros males. No entanto, o sentimento também era comum nas cartas da época, uma expressão de que um amigo esperava que o outro estivesse bem. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Gaio e João também eram cooperadores no ensino da verdade, conforme versículo 8. Em sentido prático, Gaio ajudava aqueles que estavam ministrando a palavra. Não temos indicação alguma de que ele fosse um pregador ou mestre, mas sabemos que aquele homem abriu seu coração e sua casa para os que eram irmãos na fé. Aprendemos com a segunda carta de João a importância da hospitalidade cristã naquela época. Ali o apóstolo advertiu a senhora eleita contra a possibilidade de considerar os falsos mestres, conforme 2 João capítulo 7, versículo 11. Mas, nesta terceira epístola, o autor elogia Gaio por mostrar hospitalidade aos verdadeiros ministros da palavra. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Gaio não apenas abriu sua casa, mas também seu coração e a mão para ajudar financeiramente os seus hóspedes. Isso talvez incluísse fornecer-lhes dinheiro e alimento, bem como lavar e remendar roupas, conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 6 e Tito 3, versículo 13. Compreendendo o versículo 8, este ministério da hospitalidade e do suporte não é apenas uma oportunidade, mas também uma obrigação. Gálatas 6, versículo 6 a 10 deixa claro que quem recebe bênçãos espirituais do ministro da palavra deve dividi-la com ele em forma de bênçãos materiais. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 a 11 também explica esse princípio. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Diótrefes estava motivado pelo orgulho, em vez de dar a preeminência a Jesus Cristo, conforme Colossenses 1, versículo 18. Ele a reivindicava para si. Era dele a palavra final sobre tudo na igreja, e suas decisões eram determinadas por uma coisa só: em que isso irá favorecer Diótrefes. Reflita. Compreendendo o versículo 11, as Escrituras deixam claro que não devemos ter comunhão com apóstatas. Esta também é uma ênfase em 2 de Pedro, e que não devemos fazer alianças com infiéis. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Devemos também evitar aqueles cuja posição doutrinária é contra as Escrituras. Romanos 16, versículos 17 a 19. Isso não significa que devamos cooperar apenas com os cristãos que interpretam as Escrituras exatamente como nós, porque até as pessoas boas e piedosas discordam em alguns assuntos, como, por exemplo, a autoridade da igreja ou das profecias. O fato é que todos os verdadeiros cristãos podem concordar nas doutrinas fundamentais da fé e, em amor, expressar diferença de opinião sobre outros assuntos. Compreendendo o versículo 12, Demétrio era um homem digno de ser imitado porque tinha boa reputação, segundo a comunidade da igreja, que falava bem dele.
Todos os membros o conheciam, amavam-no e agradeciam a Deus por sua vida e ministério consistentes. Embora possa ser perigoso ser elogiado pela multidão, conforme Lucas 6, versículo 26, ter a vida e o testemunho reconhecidos por todos os cristãos em uma igreja local é maravilhoso. Afinal, se todas as pessoas salvas e perdidas, boas e más, falarem bem de nós, isso pode significar que estamos nos acomodando às circunstâncias e até usando máscaras. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 3 de João com a exposição bíblica dos versículos 13 a 15. O apóstolo idoso não queria escrever uma carta longa. Além disso, ele estava planejando uma visita. Paulo, às vezes, acabava suas cartas com uma lista de saudações pessoais, conforme Romanos, versículo 16. Mas João não fez isso, pelo menos nesta carta. Ele queria que Gaio transmitisse suas saudações aos seus amigos de modo pessoal e individual, como se o próprio João estivesse fazendo isso. João não estava preocupado apenas com uma igreja, mas também com cada indivíduo dentro daquela congregação. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.